acordar às 6 Presidente, da manhã. no exercício do cargo, dorme muito? Perdão? Presidente, quando ele está no exercício do cargo, consegue dormir direito? Não muito, viu? Mas interessante, a presidência dá uma tal vitalidade, aquela endorfina, né? Você, a todo momento, você está vitalizado, né? Por necessidade. Né? Eu dormia, mas eu dormia 5, 6 horas também, 5 horas. Nunca lhe acordaram no meio da noite para algum problema? Não, mas logo de manhãzinha, assim, várias vezes, 5 e meia, 6 horas. Muitas vezes. No meio da noite, não me recordo, não me recordo. Mas assim, 5 e meia da manhã, às vezes, acontecia alguma coisa. Polícia Federal é alguma coisa? Não, acontecia quando eu era secretário da Segurança, daí era uma coisa infernal. Porque não só havia os grandes temas, como amigos que tinham seu carro roubado me legavam às 2 da manhã. Estava saindo do restaurante, o Temer, e roubaram meu carro. Como se eu fosse resolver naquele momento, né? Já podemos começar? Essa é mais uma sessão da Confraria do Brito, o jornalista que organizou esse grupo para debates, discussões e entrevistas. E hoje temos um convidado especial, o ex-presidente Michel Temer. Boa noite, presidente. A banda Célia tem uma pergunta para o senhor. Estão dizendo que a Câmara dos Deputados parece hoje mais um sindicato, com o presidente sendo um líder sindical de uma corporação. O que o senhor acha que está acontecendo na República em relação ao presidente da Câmara e ao presidente da República? Eu acho que, com toda franqueza, Célia, falta um pouco de diálogo, em primeiro lugar, primeiro ponto. Segundo ponto, falta a compreensão de que o presidente da República não governa sozinho. Aqui no Brasil, nós temos um pouco essa mania de achar que o presidente pode tudo, e não pode. Só pode se tiver o apoio do Congresso Nacional. O que significa que quem governa o país é o Executivo juntamente com o Legislativo. Eu dou exemplos concretos, né? Você vê, você, presidente da República, manda emendas à Constituição, manda leis, medidas provisórias que precisam ser convertidas em lei. Se você não tiver o apoio do Congresso Nacional, você não consegue governar. Mas eu compreendo, sabe que isso é fruto, se me permite dizer, é fruto da nossa história, digamos, político-constitucional. Desde o Brasil colônia, você vê, a nossa mania sempre leva a uma certa centralidade, né? Você pega o Brasil colônia, o que havia? Capitanias hereditárias. O que era? Uma centralidade. Depois você teve governo geral. O que era? Um centralismo. Depois você teve o império, que tinha até o poder moderador. E quando veio a República, né, com a presidência, você veja, nós tivemos presidente de 89, 91, a primeira Constituição, até 30. Em 30 você teve uma nova centralidade, um centralismo que perdurou até 45. 45 volta a 46, uma repartição, digamos, de poder, vai até 64. 64 dentro você teve presidentes da República, mas não teve o regime presidencialista. O regime presidencialista não significa aquelas nomeações que se faziam praticamente de presidente da República, né? Então nós temos uma tendência cultural no Brasil, e histórica, portanto, para um certo centralismo. E este centralismo leva à ideia de que o poder executivo tem que comandar tudo. E você sabe que durante muito tempo o legislativo era considerado uma espécie de apêndice do poder executivo. Eu acho que eu mudei um pouco isso. Fosse quando presidente da Câmara, especialmente quando presidente da República. Na compreensão daquilo que determina a Constituição, que quem comanda o país é o Executivo junto com o Legislativo. E daí você tem que dialogar. E eu acho que falta, na verdade, diálogo, né? Você tem que ter, eu acho que o presidente da República, eu fiz isso, vocês sabem disso, né? O presidente da República tem que dizer, olha aqui, eu governo junto com o Congresso Nacional. Eu só resisti às várias tentativas de derrubar o meu governo, porque eu tinha apoio do Congresso Nacional. Na verdade, fizemos reformas que fizemos, porque tínhamos o apoio do Congresso Nacional. Então, digo eu, objetivamente, falta diálogo. O diálogo não pode haver palavras inadequadas na relação entre legislativo e executivo. Primeiro, e a compreensão de que o presidente é uma das peças do sistema governativo. Ele não é o governo geral, o governo integral. O senhor acha que o presidente Lula está confundindo essas duas coisas? Ele está se achando a peça
principal que governa sozinho, ou ele já teve essa compreensão, pelo que o senhor tem acompanhado? Eu acho, viu, Denise, que, no geral, os presidentes em geral, faço naturalmente ressalvas, né, mas eles têm um pouco essa sensação de que chegaram ao poder com 50, 60 milhões de votos e, portanto, tem um poder quase onipotente, né? E isso é que você não pode ter, né? O presidente Lula, eu confesso, eu era presidente do partido quando ele foi, e fui presidente da Câmara também no governo dele, né? E eu acho que no 1 e no 2, a sensação que eu tenho, claro que hoje é por ouvir dizer, naquela época era por participar, não é? Mas a sensação que eu tenho é que ele não está sendo o 1 e o 2, não é? O 1 e o 2 ele dialogava muito com o Congresso. Com o Congresso, e mais do que com o Congresso, com todos os setores da nacionalidade brasileira. Porque você tem que compreender que o Brasil é um país, digamos, com setores os mais variados. Você tem que ter uma voz de comando que una os setores e não que desuna. Eu estou aqui um exemplo muito clássico, né? Isso é um fenômeno eleitoral. Você sabe que aqui no Brasil as pessoas têm mania de jogar empregado contra empregador contra empregado. E, ao mesmo tempo, quer combater o desemprego. Para combater o desemprego, tem que ter empresário. Então, a solução é você unir, estas são as duas grandes forças políticas e as forças do desenvolvimento nacional. É empregado e empregador. Você tem que harmonizá-los e não desarmonizá-los. Eu acho que isso, lamentavelmente, acho que está faltando. Presidente, pelo comentário que o senhor fez, esse modo de ver a relação do Executivo com o Legislativo é parte de uma compreensão, de uma interpretação da Constituição e de uma experiência vivida como presidente da Câmara 3 vezes e como presidente da República. Mas o senhor tem uma proposta para institucionalizar isso, que é a ideia de se ter um semipresidencialismo, mais ou menos na linha do português ou do francês. Podia explicar melhor o que é isso? Pois então, você sabe que, interessante, eu ia dizendo que eu tenho uma certa quilometragem política, modesta, mas de muitos anos. E também uma quilometragem universitária. Minha área é direito público, né? Então, sempre estudei nesses temas ao longo da minha carreira universitária, né? E eu verifiquei uma coisa curiosa, viu, Azenda, é que o presidencialismo se esfarrapou. Você veja, nós temos um Estado, juridicamente, né, nós temos um novo Estado, de 5 de outubro de 88. Vamos fazer agora 36 anos. Já tivemos 2 impeachments, 2 impedimentos. Mas, e vocês sabem, eu não nego isso, o impedimento causa um trauma institucional, uma confusão brutal no país. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você levantar os pedidos de impedimento desde o governo Itamar, acho que há cerca de 370 ou 380 pedidos de impedimento. O presidente acabou de assumir, agora já tem uns 2 pedidos de impedimento. Então, isto cria sempre um trauma institucional. Portanto, digo eu, sob o império do novo Estado brasileiro, que nasceu em 5 de outubro de 88, o presidencialismo se esfarrapou. Agora, se você pegar historicamente, também é assim. Eu há pouco falei dos vários momentos, né, em que, digamos assim, não houve houve presidente, mas não houve o presidencialismo tal como se deve conhecê-lo, que foi aquele período de 30 a 45, depois de 64, 87, 88. Então, esse esfarrapamento do presidencialismo está a indicar a necessidade de você fazer uma grande reforma política. E aí é preciso ser radical, é preciso caminhar para isso, que nós estamos chamando de semi-presidencialismo. E digo eu, é semi porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma amálgama dos 2 sistemas. Então, veja, é um sistema em que você tem que ter um presidente com poderes, não os tradicionais de chefe de governo, que é representar o Brasil no exterior, etc., chefe das Forças Armadas, mas nomear, designar, indicar o primeiro-ministro, ter direito à sanção e veto. Portanto, um presidente com poderes, primeiro ponto. Segundo ponto, você leva a discussão política no país, porque um presidente da República é eleito, e vocês vejam que ele é eleito e precisa buscar uma maioria parlamentar. Ora bem, neste sistema, você só tem governo quando tiver maioria parlamentar. Enquanto tiver maioria parlamentar, você não tem governo. Ora, se o sujeito está lá com o gabinete e perde a maioria parlamentar,
é porque outra naturalmente se formou e outro governo se instala sem o trauma do impedimento que ocorre no presidencialismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo aqui com preocupação esse número imenso de siglas partidárias. Eu confesso que nem chamo de partidos, né? Partido tem uma concepção diversa, né? Mas hoje temos 33, 34 siglas partidárias, não é? Eu era presidente e eu me recordo, eu tinha 15, 16 partidos que me apoiavam e muitas vezes eu mandava um projeto para lá, metade do partido que me apoiava votava a favor, metade contra. Uma maioria muito instável, primeiro ponto. O segundo ponto é que se você tiver, nesse sistema que nós estamos propondo, você terá um grupo de situação e um grupo de oposição. Cada um deles pode ter 10, 15 partidos, que seja, mas teoricamente, não é? Institucionalmente, é um partido de situação, um partido de oposição. Segundo ponto. Terceiro ponto, você acaba com o trauma do impeachment, né? Esse é o primeiro ponto. O terceiro ponto é que você eleva a discussão política, para que você veja. Eu tive 24 anos de mandato parlamentar e eu fazia algum esforço para levar umas verbas lá para os municípios, para poder chegar para o município e dizer, olha aqui, eu trouxe esse trator aí, vocês têm que votar em mim. Você vê que é uma coisa menor. Diferentemente, se você tiver esse sistema, você vai ter o sujeito da situação, o deputado ou o senador da situação, dizendo, olha, eu governei bem. Né? Se for da oposição, ele vai dizer, olha, eu me opus adequadamente nos temas tais e quais. Você eleva o nível da discussão política no país. Então, digo eu, em face do esfarrapamento do presidencialismo e em face da necessidade de você aprimorar os costumes políticos, eu acho que o semipresidencialismo seria uma solução para o Brasil. Agora, eu tomo a cautela de ressaltar, porque um dia eu disse isso, você está querendo derrubar o governo? Eu falo, não, isso não é nem para 26, isso é para 30, porque quem foi eleito por este sistema tem o direito de disputar a reeleição. Mas que nós devemos mudar o sistema de governo, eu acho que seria útil para o país. Aí, deixa eu fazer levantar duas questões. Primeiro, não fica claro, acho, ainda para o público, para o eleitor principalmente, a diferença entre a sua proposta, que não é apenas sua, a essa altura de muita gente, sabemos disso, mas a diferença entre esse semipresidencialismo e o parlamentarismo. Essencialmente, na essência, o que difere uma questão da outra? É o seguinte, é uma questão de rótulo, né? Eu confesso. É uma questão de terminologia. Há um autor argentino, Genaro Carrió, que diz assim, ele trata da semiótica jurídica, né? Ele diz que as palavras não são mais do que rótulos que nós colocamos nas coisas para podermos entender. Ele até dá um exemplo. Eu estou indo para a minha sala de aula. Eu encontro um gato do meu tamanho que anda nas duas patas e me cumprimenta e ainda diz, como está você? Eu não posso chegar na sala e dizer que vi um gato, porque não é mais aquilo. Então você tem razão. Esta é uma questão de rotulação. Qual é a diferença? É porque no parlamentarismo puro, a regra geral é esta, né? O rei reina, mas não governa. Aqui não. Nós estamos pensando num sistema em que o presidente tem poder. Tem poder. Se não tiver poder, o povo não vai aceitar muito isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai ter, até eu avanço um pouco a sua pergunta, para dizer que muitos dizem, mas já houve uma consulta, né? Se o povo queria parlamentarismo ou presidencialismo. Mas o povo não sabia qual era aquele parlamentarismo. Aqui na hipótese que nós estamos formulando, né, você tem um projeto discutido amplamente no Congresso Nacional, ele deve ser aprovado pelo Congresso Nacional e, ao final, referendado pelo povo. Para referendar, tem que ter um período de 1 mês e meio, 2 meses, de debates eleitorais, onde aqueles que são a favor irão manifestar-se, os que são contra também se manifestarão, e, portanto, o povo saberá exatamente naquilo que está votando. Agora, você tem razão, é uma questão de rótulo. Se quiser chamar isso de parlamentarismo, tanto faz. Mas não é o parlamentarismo puro. Porque o parlamentarismo puro... Distrital misto? Perdão? Voto distrital misto nessa Acho que talvez adotando também o voto distrital, né? Talvez. Aí já é uma segunda fase, né? Agora, eu tomo a liberdade de dizer que a formulação do voto distrital aqui no Brasil é muito difícil, porque ou é o número de eleitores ou é o número de população, né?
E você veja, nós temos um sistema aqui que dá um mínimo para os estados e dá um máximo também. Se você partir para essa história do distrital, um homem, um voto, você vai ter uma diferença muito grande dos estados. Eu acho que dificulta um pouco a formação dos distritos, né? Pelo menos tenho preocupação, porque vem sempre este retruque, né? Mas você está querendo que o Lula não continue ou qualquer coisa assim. Eu não quero causar essa impressão. Para mim, se fosse o caso, eu implantaria já, não é? Porque, de alguma maneira, eu pratiquei um pouco essa fórmula, né? Vocês se recordam que eu não tinha uma reunião minha, que não tinha o presidente da Câmara e o presidente do Senado ao meu lado, não é? Fazia reunião com líderes, mais do que isso. Eu recebia deputados e senadores a todo tempo. Eu pratiquei um pouco esse semipresencialismo, né? E olha, em face do quadro que hoje se desenha, se hoje dissesse, olha aqui, nós vamos botar um semipresencialismo aqui, o presidente vai comandar as estruturas todas, tal como eu disse, né? E o Congresso vai fazer a parte executiva. O presidente até se livrava de um grande tormento, né? E o Legislativo passava a ser responsável pela execução, não é? Quando você apontasse o dedo, você ia apontar para o Legislativo, que passa a ser o executor. A pergunta tem por uma outra razão, porque eu não acredito que o presidente Lula vá ser candidato à reeleição. E nessa hipótese, seria uma oportunidade. Bom. Né? E em segundo lugar, porque existe uma PEC já para implantação do semipresencialismo, parece que é de relatoria do Samuel Moreira. Né? Exatamente. E ela está pronta. E que o Lira, aliás, o Arthur Lira, recuperou, né? Parece que Recuperou. agora. Acho que o último trabalho do Samuel Moreira, já não reeleito, a pedido do Lira, foi que ele deixasse concluído esse relatório. Então, acho que esperar muito tempo é... Não, o ideal seria realmente para 2026. Acho que até o presidente, mas ele precisa ter disposição para isso, né? Mas há clima no Congresso para votar uma proposta nesse sentido para 2006? O que o senhor tem ouvido, por exemplo, do MDB, que é um partido ali muito afinado até com o presidente da Câmara, Arthur Lira? Eu acho, Denise, que se houver bom diálogo, boas discussões, eu acho que há clima, sim. Vocês vejam que o Congresso foi avançando bastante nessa participação, né? Às vezes por chamamento do presidente da República, como era o meu caso, ou às vezes por conta própria, não é? O Congresso ganhou um protagonismo, eu penso que até a partir da minha presidência, né, que não tinha antes, não é? Então, eu acho que há um clima propício para isso. Agora, é preciso uma grandeza política extraordinária para quem está no poder, não é? Dizer, bom, vamos modificar o sistema. Não, o senhor acha que o Lula tem essa grandeza? O PT teria essa grandeza? Eu acho que o Lula poderia ter, sabe? Eu acho que ele está fazendo um terceiro mandato, assim, sabe o que é? Quem passa por um mandato já pensa, meu Deus do céu, vou ter que exercer o segundo mandato. Imagina um terceiro mandato. Você percebe? As circunstâncias da vida, penso eu, né, é que levaram o presidente Lula a se candidatar. Não acredito que ele fosse assim, extremamente desejoso de exercer um terceiro mandato, né? Às vezes eu acho até que ele está meio assim, puxa vida, estou aqui exercendo terceiro mandato, que coisa, né? Às vezes eu penso isso. Que ele está muito vingativo. Ele está cansado já, né? Não, é pelas palavras dele, né? Ele diz coisas que, digamos assim, acho que o presidente da República, eu sempre disse, o presidente não fala, o presidente se pronuncia, porque cada fala do presidente é um pronunciamento, tem repercussão, não só interna como internacional, não é? Precisa tomar muito cuidado com isso. E eu vejo que as falas dele, assim, são despreocupadas, digamos assim, entendeu? Eu acho que você, como homem público, especialmente como presidente, você tem que se preocupar com o que diz, por causa dessa repercussão imediata. Alguns parlamentares têm dito que ele está vindo muito vingativo em relação ao Lula 1 e ao Lula 2, que ele estaria, inclusive, às vezes, parecido com a ex-presidente Dilma Rousseff, no trato ali com o Congresso, na coisa de deixar de lado a relação com o Congresso, que agora parece que ele vai retomar. O senhor acha que há alguma semelhança entre ele e a presidente Dilma e a ex-presidente? Eu vou contar uma coisa que vocês conhecem. Eu estive uma vez na África do Sul e conheci o Museu de Homenagem ao Mandela, né?
E lá havia uma réplica da cela onde ele ficou preso 27 anos. É claro que ele saía para trabalhos forçados, etc., mas ficou 27 anos preso. Saiu de lá pregando a unificação da África do Sul e a pacificação com os brancos. E você sabe que essa história da pacificação é uma determinação constitucional. Você veja uma coisa, quando você pega o preâmbulo da Constituição, o preâmbulo vem de preambular, portanto, antes de entrar no texto, qual é a ordem que o povo deu aos representantes? Olha aqui, vocês vão fazer um Estado pautado pela ideia da paz interna e da paz internacional. Porque também digo eu acabei de dizer num discursinho aqui, a vontade do povo está expressada na Constituição. O povo não pôde se reunir 180 milhões de pessoas para dizer como queria o Estado em 1988. Então, disse para mim e para mais 502 pessoas, olha aqui, vocês vão lá como meus representantes para fazer o que eu quero. Tanto que eu fui presidente da República, mas não fui autoridade suprema, eu fui autoridade constituída. E por que autoridade constituída? Secundária. E por que secundária? Tem que prestar obediência à vontade primária, primeira, que é a vontade do povo, que está na Constituição. Você percebe? Então, a obrigação do homem público, eu tenho falado isso com uma constância fantástica, e eu vejo que as pessoas concordam, tal, só que não prospera, fica uma coisa um pouco ingênua, não é? Então, mas eu sinto que o homem público tem que lançar palavras de pacificação. Eu vou dizer aqui a vocês, de vez em quando eu digo, lamento invocar uma presidência que se deu de 1955 a 1960, e foi do presidente Juscelino Kubitschek. Juscelino teve aqueles eventos de Aragaças e Jacareacanga, mas ele era um homem tão vocacionado para a paz interna que, debelada a sedição, um mês depois ele anistiou. Anistiou, ainda fez um pronunciamento, dizendo, olha, nós precisamos unir os brasileiros, pacificar o país. Hoje você só vê, não estou dizendo de agora, de uns tempos para cá, você só vê palavras dividindo brasileiros, dividindo instituições, dividindo corporações. Ninguém aguenta isso. Ninguém suporta isso. Nem há clima para anistiar ninguém também, né, presidente? Hein? E nem há clima para se anistiar como o Juscelino fez em Aragaça, por exemplo. Não estou propondo anistia para ninguém, não é isso. Mas estou dando o exemplo dele, que era um exemplo de pacificador, de homem que dizia palavras, digamos assim, de unidade do país, não é? Sim. Acho que O isso é Congresso Nacional, presidente, do período que o senhor foi presidente lá, por 3 ocasiões, para agora, houve uma mudança de qualidade muito grande e de hipertrofia, há quem diga que um poder hipertrofiado. O senhor concorda com essa opinião, que ele se distanciou dos outros poderes? Não. É um enclave. O Congresso? O Congresso Nacional. Eu acho que não, porque esse é o fenômeno da representação popular, né? Eu vou contar a vocês, quando cheguei na Constituinte, eu era professor de direito constitucional na PUC, né? E quando cheguei na Constituinte, eu olhei aquela representação e disse, meu Deus, como é que alguns aqui vão conseguir constituir o Estado? Até que um deputado, que era de uma zona muito pobre lá de São Paulo, me convidou para uma churrascada num domingo na casa dele. Havia umas 1.500 pessoas. Quando eu cheguei lá, é que eu entendi na prática o que era a representação popular. E eu disse, interessante, aqui tem 1.500 pessoas, eu não conseguiria vocalizar o que eles querem. Eu vocalizo da área jurídica, da área de segurança pública, da área universitária, mas para vocalizar, só ele, que eu achava que era incapaz de criar o Estado. Então, digo eu, quem elege esses que estão lá é o povo. Portanto, é a representação do povo. Você tem que trabalhar com isso. Não é? Eu não acho que... Agora, se me disser, bom, caiu o nível, isso eu não, confesso que não saberia. Mas, presidente, como instituição, houve uma mudança básica. Foi a conquista do orçamento. E no último mandato, houve o orçamento secreto. Isso muda as coisas. Qual é a análise do senhor? Por isso que devia haver o semipresidencialismo. Daí não precisava fazer orçamento secreto. Você percebe? Porque daí o legislativo seria... E veja, eu estou falando do semipresidencialismo num sistema em que o primeiro-ministro não precisa ser necessariamente parlamentar, mas ele tem sede constitucional no parlamento. Daí não haveria necessidade de séria, porque o sujeito, eles vão gerir o orçamento. Na verdade, eles não geriram o orçamento. Eles teriam que governar bem, não é?
Orçamento secreto é para desmoralizar o presidencialismo. É para ter verbas para você levar lá para o município, para o Estado, etc. Sem ninguém conhecer o relator, né? Percebe? Entendeu? Então, por isso que o semipresidencialismo, até isso, até você está dando argumento, evita o orçamento secreto. Mas eu queria voltar um ponto atrás, o senhor estava respondendo ao Bosco, sobre o Lula. Essa diferença que o senhor nota, e muita gente nota, entre o Lula hoje e o Lula dos 2 primeiros mandatos. O senhor acha que o Lula será candidato na próxima eleição? Difícil dizer, né, Casado? O senhor consegue visualizar isso? Eu acho que Depois do depende. terceiro mandato, com esse cansaço que o senhor... Eu pessoalmente acho que se depender dele, ele não aceita. Eu acho que... Por quê? Qual é a corrosão que o poder provoca? Eu acho que ele não... Eu me recordo, ele sempre se deu muito bem comigo. Né? E eu me recordo que quando ele terminava o segundo mandato, eu era presidente da Câmara. Né? E um dia, conversando comigo, ele me disse, olha, de vez em quando as pessoas querem que eu busque mudar a Constituição para ter o terceiro mandato. Não quero, não. Eu fui muito bem nesses 2 mandatos. Fazer um terceiro é um desastre. Você pode desastrar a sua vida, o seu currículo político. Né? Eu, pautado por essa ideia, eu acho que ele não buscará para garantir. Mas quem isso seria difícil, o outro candidato que o senhor vislumbra aí nesse rol aí da centro-esquerda, né? Que poderia substituir o Lula? Eu acho difícil dizer agora, né? Da centro-esquerda? Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa. E da direita, quem pode substituir Bolsonaro, que pode, em breve, sofrer aí o processo? Ele já vai responder, já foi pedido pauta pelo ministro Benedito Gonçalves, e a perspectiva é de inelegibilidade do ex-presidente. Quem seriam aí os players, quem são os players que o senhor vê que podem substituir Lula, Bolsonaro e vir aí também pelo centro? Primeiro ponto, eu confesso a você, viu, Denise, é outra coisa ingênua, talvez, né? Mas eu tenho absoluto desprezo por essa concepção de esquerda-direita, centro-direita, centro-esquerda. Para mim, isso acabou lá no Muro de Berlim. Porque, olha, convenhamos, 2 exemplos concretos. Vai perguntar para o sujeito que está passando fome se ele é esquerda, direita ou centro. Eu quero um pão. Vai perguntar para o desempregado se ele é esquerda, direita. Eu quero um emprego. Ou seja, a economia que manda. Vai perguntar para o empresário se ele eu quero financiamento. Então, o problema é o seguinte, é um problema de resultado. Se o resultado for positivo, não importa se vem do direito ou da esquerda. Aliás, muito recentemente, eu fiz um prefácio, me pediram um prefácio de um livro americano que traça a vida de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping assumiu a China em 1979. E logo na primeira reunião da junta governativa, eu até botei isso no prefácio, ele disse, olha, nós precisamos dar dinheiro para as empresas chinesas porque elas geram emprego. Aí alguém lá disse, mas isso é capitalismo, isso não importa, aqui será socialismo chinês. E vocês vejam o que aconteceu com a China de 1980 para hoje. Então, digo eu, o que importa é o resultado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto que você coloca é o seguinte, quem será? Tem os governadores. Eu acabei de participar de um seminário aí no exterior, em que estavam 8 governadores. Primeiro que eu vejo que é uma nova geração, né? Muito entusiasmados, todos eles, entusiasmados, falando dos seus estados, etc. Né? Tem nomes aí. Foi aquele de Nova York, do LIDE? Você esteve lá, você viu? Você não viu o entusiasmo dos governadores? Eles estão animados. Não é? E é uma nova geração. Não é? No seu partido mesmo, lá tinha Helder Barbalho, que pretende concorrer, né? Que tem planos aí para o futuro. Claro, entusiasmo. Vai sediar a COP 30, né, Helena? 25. O senhor tem a nostalgia do poder? O senhor seria candidato outra vez? Tem essa ideia? Passa essa ideia pela sua cabeça em algum momento? Como é? Conte um pouco. Muito obrigado. Não me deseje isso, não. Eu não tenho nem idade, confesso a você. Vou mudar de assunto. Tratar aqui de uma situação que nós estamos vivendo hoje, mas que tem a ver com o passado e tem a ver com o senhor pessoalmente, que é a indicação do Zanin para o Supremo. Quer dizer, o Zanin se notabilizou na defesa do
do Lula numa perspectiva bem garantista, que foi a defesa do princípio do juiz natural, que ele, desde a petição inicial, ele sustentou isso, sustentou, e no final ele ganhou, né? Na gíria da advocacia, eles costumam chamar isso de bom direito, embora a opinião pública não necessariamente não interprete dessa maneira. Isso é uma derrota para a Operação Lava Jato, que, de certa maneira, pautou a vida política nacional durante um bom período, teve uma influência tremenda naquele tsunami político de 2018 e levou a situações em que havia arbitrariedades assim, inequívocas, uma das quais foi cometida contra o senhor. Qual é a sua opinião sobre o que aconteceu? Como foi essa sua experiência? Não ficou tanto tempo preso quanto o Lula, né? Mas É que eu não fui como é que preso, o senhor viu? foi detido? Eu não fui preso, eu fui sequestrado. Sequestrado. É outra coisa. Então A fale prisão, sobre isso. A Fale prisão, sobre nos isso. termos legais, significa que você é indiciado, denunciado, né, e depois julgado. Né? Eu não tinha sido indiciado, nem sabia do processo. Que uns procuradores lá resolveram fazer uma representação para esse juiz lá do Rio de Janeiro, fugiu o nome dele, o Bretas, né? E ele decretou, e interessante, viu, Casado? Se eu sou da área jurídica, se chegasse alguém na minha casa e dissesse, Temer, vem cá, está um mandado aqui para você comparecer em tal lugar, assim, assado, quer que eu ia? Eu iria comparecer. Mas fizeram um espetáculo, né? Vamos deixar ele sair de casa, na rua, daí com metralhadora, lança-chamas, lança-foguete, lança-míssil, nós vamos prendê-lo. Uma barbaridade. Desculpe o entusiasmo que eu falo isso, né? Até eu, dando uma entrevista há poucos dias, eu prezo muito a Procuradoria da República. O Ministério Público é importantíssimo para o país. Mas eu dizia, interessante, eu estou me dirigindo agora aos senhores procuradores, né? Será que para a carreira, que é fundamental para o Estado democrático, fundamental, eu trabalhei nisso na Constituinte, as prerrogativas que os procuradores, o Ministério Público tem, foi porque eu fui para a subcomissão do Ministério Público e Magistratura, na Constituinte, não é? Eu disse, mas será que é útil para os senhores que o procurador geral resolva fazer política? Porque, veja bem, ele dizia o seguinte, lembram-se disso, eu apresento uma denúncia, se não der certo, eu apresento outra. Se não der certo, eu apresento outra. Isso para a área jurídica é uma heresia. Você não está fazendo judiciário, você está fazendo política. Não é? E mais ainda, essas denúncias todas não foram sequer admitidas pelo juiz de primeiro grau. Então, é uma denúncia de 250 páginas, em que o juiz, em 10 páginas, diz absolutamente imprestável, não tem o menor significado essa denúncia. Será que é útil para a instituição? Eu estou dizendo isso preocupado com o Brasil. E preocupado com o Brasil, dizia eu, preocupado com a instituição, porque os senhores integram uma instituição importantíssima para o direito brasileiro. Então, digo eu, é preciso preservar os direitos individuais. Nós temos, Bosco, o maior capítulo de direitos individuais que o mundo conhece. Você pega o artigo 5º da Constituição, tem 79 incisos, e ainda tem o parágrafo primeiro que diz aqui, olha aqui, essa relação aqui não é exaustiva, é exemplificativa, porque poderão ser invocados outros direitos decorrentes da Constituição ou dos tratados internacionais dos direitos humanos. Então, nós precisamos prestar atenção a isso. Não é? Tem muita coisa da data vênia. Houve um ativismo assim, do tipo, eu quero aparecer, portanto, eu faço o que eu imaginar. Presidente, nesse contexto, politicamente, o que o senhor atribui essa investida na ocasião da PGR sobre o senhor? Naquele momento me derrubar do governo. Aquilo era um gesto político. Mas só para derrubar ou com que objetivo após a derrubada? Não, aí não sei. O objetivo era prosseguir na ação penal. Mas o objetivo central era me derrubar do governo. Você se lembra que eu tive uma oposição legítima, até porque quem perdeu o poder estava na oposição. E aqui eu faço um pequeno... Vou aproveitar, porque certamente quem acompanha a todos vocês é gente que forma opinião, né? Veja o problema da oposição aqui no Brasil, Bosco.
A oposição tem um sentido jurídico e um sentido político. O sentido jurídico é fundamental para a democracia, porque na oposição você tem gente que fiscaliza. Portanto, não há poder absoluto, porque você está sendo fiscalizado pela oposição. Mas a oposição aqui no Brasil não tem significado jurídico, tem um significado político. Ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem foi eleito. Isso acontece na União, nos estados, nos municípios. Isso não é em favor do Brasil e nem é a compreensão da figura exata da oposição. Então, digo eu, naquele período, o que se quis, de fora parte, uma oposição, que era legítima, enfim, se opunha, e às vezes até ouvia a oposição, eu mudava certas coisas, né? Eu me lembro que alguns da imprensa diziam, Temer recua. O recuo é uma coisa democrática, porque quando se fala Temer recua, é porque a suposição é que quem ocupa a presidência é um semideus, que jamais vai errar. E aí eu invoco Juscelino de novo, que diz, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu me equivoco, eu conserto. Né? São conceitos triviais, mas que precisam ser levados adiante. Né? Então, só para concluir, aquele movimento foi um movimento político para me derrubar do governo, e quase consegue. Se eu não tivesse apoio do Congresso, conseguiria. Mas o que me chamou a atenção é que foi da PGR. Sim, Não nasceu, foi da oposição. mas ele fazia política. E não sei fazer política em nome de quem. Isso foi o O papel senhor do mencionou. Rodrigo Maia nesse episódio. Perdão? Ele era o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, não? Era ele ou eu estou enganado? Ele era o presidente da Câmara. Qual foi o papel dele Foi um nesse papel muito momento? importante. Me ajudou muito. Me ajudou muito. Porque ele foi tentar envolvê-lo nesse episódio, né? Porque mas ele seria o sucessor mas ele não natural, entrou. né? Não, ele não entrou. Não entrou nisso e convenhamos, me ajudou muito. E até interessante, eu já tinha feito várias reformas, mas mesmo depois daquele episódio, nós continuamos a trabalhar pelas reformas. Né? Eles não conseguiram paralisar o país, não. Tentaram paralisar, não conseguiram. Né? Presidente, o senhor falou que não tem compromisso com o erro. O senhor quebrou uma linha de atuação em que o ministro da Defesa era sempre um civil, que foi a linha adotada pelo Fernando Henrique e teve continuidade. O senhor colocou um militar. Foi o primeiro momento em que eles recuperaram o poder que eles haviam perdido com a eleição do Tancredo Neves. O senhor, como o senhor avalia isso? Foi um acerto? Foi um erro? Por que o senhor colocou um militar? Porque depois eles não quiseram sair mais. Primeiro ponto é o seguinte, ele já não era mais militar. Você sabe que estava na reserva. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não costumo não fazer distinção, que é uma distinção separatista, entre civil e militar. Eu não faço essa distinção, mas enfatizo o primeiro ponto. Ele não era mais militar, era civil. E deu-se o seguinte fato. Eu criei o Ministério da Segurança Pública e quis levar o Raul Jungmann, que era ministro da Defesa, para o Ministério. Achei que ele se daria bem na segurança pública. E até, claro, que eu consultei a ele. Eu disse, Raul, o que você acha? Quem é que eu coloco aí no seu lugar? Daí ele me trouxe o Luna, né? O Luna, que era aposentado, estava na reserva, né? E fazer, ele disse, olha, ele conhece isso de ponta a ponta. Eu não tive dúvida, eu nomeei. Mas eu não quebrei. Foi a indicação do Júnior, então? Do Júnior, conversas que eu tive com ele. Mas ele já era civil. E depois, com a devida licença, é claro que eu acho que quem está na ativa, por exemplo, não deve estar ocupando o cargo público. Isso estou de acordo. Mas quem está na reserva, você dizer, olha, está condenado, não pode mais ocupar cargo público nenhum. E especialmente quando nós sabemos que as pessoas que passam pelas Forças Armadas são muito bem preparadas, né? Que era o caso do Luna naquela época. Mas eu queria pegar um ponto aqui, anterior a isso do Azedo, mas passa por esse aspecto também. O senhor disse que, citando em títulos da imprensa, genericamente, Temer recua, quando o senhor estava no governo, presidindo. Deu 2 exemplos de erros que o senhor percebeu que havia cometido e voltou atrás no dia eu vou dar um seguinte erro. ou na semana seguinte. Um erro político. Não Como foi é um que é? erro Como é de que isso ação. aconteceu? Onde o senhor estava? Em casa? Como é que foi isso? Não, aconteceu o seguinte, lembra a história do Renca, lá do Pará, do Amapá, uma coisa Sim, assim? Era um reserva. lugar de garimpo ilegal. O que aconteceu? O ministro do Meio Ambiente veio e me disse, olha aqui, lá tem um garimpo ilegal, tinha umas 30 pistas de pouso clandestinas.
Nós precisamos regularizar aquilo lá. Então ele me trouxe um decreto estabelecendo uma área de atuação legal para o garimpo, para regularizar a questão do garimpo naquela área. Né? Que área é essa? Lá do Renca, história do Renca entre Pará e Amazonas, por lá. Né? Começou uma guerra dos ambientalistas, até interessante, eu recebi... Na cabeça do cachorro? É? Na região da cabeça Naquela do região. cachorro, é. Eu recebi telegramas da Bündchen, né? Gisele Bündchen, né? Do ator de Hollywood, o Leonardo DiCaprio. Não é? Leonardo DiCaprio, uma coisa. Eu aqui comigo pensei, interessante, isso aqui é um erro político, não era um erro nenhum, mas era um erro político. E eu peguei e recuei. Eu revoguei o decreto. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor recuou por causa da Gisele Bündchen e Leonardo DiCaprio. Você está ensinando que você tem um argumento forte. Não era isso. Houve algum erro outro que o senhor lembre? Olha, interessante, você parece Porque a gente vê pretensioso. muito Né? poucas vezes as pessoas que passam pelo poder reconhecer erros. Quando isso é um fator humano. Eu devo ter cometido erro, mas acho que foi quase imperceptível. Eu não consigo me lembrar. Ter saído do daquele jantar, que o senhor foi para receber o Joesley. A gente falou, presidente, não sai, fica aqui com a gente, conversa mais um pouco. Estava toda a República ali. Toda a República ali no Diantela. O senhor saiu para ir receber o Joesley lá no Lá no Noblar, né? Diantela. No Noblar. Eu fui. Pois é, você sabe que Sabe qual naquele foi a dia... última pessoa que o senhor cumprimentou? Pegar na casca de banana. Sabe qual foi a última pessoa que o senhor cumprimentou antes de entrar no carro? Na porta do carro? Eu. Eu estava chegando atrasado, evidentemente. O senhor estava Mas sabe que a minha tentação estava tão agradável, porque a minha tentação era ficar lá. Mas ele havia telefonado, falou com a chefe de gabinete, né? Ou alguém telefonou pedindo para eu atendê-lo, né? Que ele já estava tentando há muito tempo, não conseguia ser atendido. Eu disse para a Nara disse, olha, diga para ele vir agora aqui, porque eu tenho um compromisso às 8 horas da noite. Mas ele está em São Paulo, só vai chegar às 10h30. Bom, 10h30 ele manda ir lá no Jaburu, porque eu trabalhava, né? Até 10h30, 11 horas da noite, meia-noite, o tempo todo, né? E ele foi ao Jaburu e praticou, coitadinho, aquele ato indigno, né? Hoje penso que ele se arrepende, porque, convenhamos, não é uma coisa de certa hombridade, né? O que eu tenho visto é o seguinte, ele fez porque exigiram que fizesse. Até interessante, tem um livro da Landim, Raquel Landim, que fez uma história sobre a família. JBS. Né? E há um dado momento que ela diz o seguinte, o advogado dele ia tentar receber uma delação, o que você trouxe até agora não interessa. Se está aspiado e não foi contestado. Se você trouxer o presidente da República, a conversa muda. E foi quando ele foi atrás de mim, com um gravador paraguaio, que nunca apareceu. É verdade. Paraguai é muito bom. Mas nunca apareceu. Você sabe que ele mandou, o rapaz lá, que era procurador-geral, ele mandou como se fosse uma degravação. Quem me contou isso, eu digo em letras garrafais, quem me contou isso foi o João Roberto Marinho, né? No final do meu governo, quis conversar comigo, etc. Né? E ele disse, nós só demos porque ele mandou como se fosse uma degravação, com uma frase falsa, só recordando, né? Então, no momento de recordação, a frase que teria sido dito para ele, estou dando dinheiro para o deputado fulano para ele ficar em silêncio. E que eu disse, mantenha isso, viu? Está interessante, quando eu falei, mas eu não me lembro disso, não aconteceu esse assunto. Daí, quando saiu a degravação, a frase, eu sou muito amigo do deputado fulano, eu estou de bem com ele. Eu digo, mantenha isso, entendeu? E até a Folha de São Paulo, na época, retificou logo em seguida. Quem não retificou foi uma empresa de comunicação que ficou batendo nisso, não sei porquê. Mas, enfim. Essa ignomínia, essa afronta que o senhor recebeu, como é que chegou isso com o presidente da República? O que o senhor sentiu quando viu que essa conversa
fraudado do início ao fim, tinha vindo a público. Eu fiquei com pena do rapaz. Você sabe disso? Estou sendo talvez um pouco pretensioso. Como com pena, presidente? Pena de um sujeito que faz uma vaga, desculpe a expressão forte, uma vagabundagem dessa. O senhor teria coragem de entrar e gravar a Denise? Absolutamente. Você teria? Você teria? Eu não teria. Quando eu vi isso, eu disse, mas precisa ser coitado, um sujeito que, não é? E além do que era um grande empresário. Mas ele é qualquer coisa menos coitado, né? Na intimidade do senhor, na casa do senhor. Sim, e só foi em casa por culpa do Noblar. Porque você não... Ah, bom. Esse é o ponto importante. Eu já desconfiava do Noblar. Que, aliás, não veio porque está Já que não está numa aqui, a gente pode falar mal. circunstância Pela frente fica constrangedor, né? Culpa é brincadeira do Noblar, isso ele vai assistir, vai ficar bravo. É que se eu ficasse lá no Noblar, não é? No jantar. Ou se teria, ou se não tivesse a história do Noblar, ele teria ido ao Planalto. Teria ao Planalto. Acho que seria mais difícil. Lá talvez houvesse um controle maior. Mas eu não me ligava muito para isso. Sabe que na minha sala as pessoas entravam no celular, não é? Ele precisou gravado de novo lá na frente, né? Só Perdão? voltou a ser gravado de novo lá na frente. Né? Sim, ele voltou a ser gravado e até voltou a ser gravado para mandar novamente para a Procuradoria, mas daí esqueceram o gravador ligado, né? E quando esqueceram o gravador ligado, disseram uma porção de inadequações, né? E aquelas inadequações já estavam na China até. É que fizeram com que o procurador imediatamente percebeu e até mandou prendê-lo, a ele, o irmão, etc. Foi um drama, né? Mas é um drama que deve ser esquecido, né? Na verdade, não. Esses episódios todos, Lava Jato, são dentro da... A Lava Jato é muito maior do que episódios como esses, né? Agora, o que eu percebo é o seguinte, a Lava Jato me parece uma consequência, porque ela não é causa. A causa foi uma distorção da vida política nacional que produziu roubo em escala industrial, na Petrobras, por exemplo. Não vamos entrar em detalhes, porque as pessoas conhecem. Agora, a partir do roubo, da Lava Jato, etc., o que se percebe é uma liquefação da política nacional. Houve uma liquefação da política nacional, no meu ponto de vista, não sei se o senhor concorda. Esse processo pode ser identificado numa linha de tempo, tá? A partir dos anos 80, enfim, onde quisermos. Mas o fato é que aconteceu. O senhor acha que a sua proposta de um parlamentarismo com esse nome fantástico, que, aliás, eu gostaria até que, se o senhor pudesse, contasse como é que o senhor chegou à ideia da palavra semipresidencialismo. Porque o senhor acha que isso é uma solução de fato? Pela experiência portuguesa. Você sabe que eu sou muito amigo do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque ele era professor na Universidade de Lisboa. É um lorde na política. É um lorde na política. Um lorde na política. E eu era professor do mestrado da PUC em Direito Constitucional também. E até naquela época eu convidei para vir dar umas aulas no mestrado da PUC. Né? E depois me convidou para dar umas aulas na Universidade de Lisboa. Uma coisa ligeira até. E eu fiquei muito amigo dele. E depois eu comecei a acompanhar a história de Portugal e vi que aquela história do semipresidencialismo, você vê que ele é de uma facção e o Antônio Costa é de outra facção, o primeiro-ministro. E eles conseguiram se entender. Né? Fizeram o que eles chamam de geringonça. Né? Mas lá dá certo, viu? Portugal está numa boa posição. Uma boa posição. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu, quando presidente, eu conversava com vários ministros do Supremo, entre eles o Gilmar. E o Gilmar, numa época, foi presidente do TSE, e ele me disse, Temer, você está fazendo uma espécie de semipresidencialismo. Eu disse, é verdade, Gilmar. E daí dissemos, olha, quem sabe formatamos um projeto do semipresidencialismo. Esse projeto foi apresentado, foi elaborado naquele período. Né? Foi mais ou menos assim. Foram circunstâncias dessa natureza que me levaram à ideia do semipresidencialismo, e mais ainda, a concepção de que você não pode governar sem o Congresso. Se você não pode governar sem o Congresso, com essa coisa, um impeachment atrás do outro, o melhor era logo, como disse antes, instaurar um outro sistema de governo. Só mais uma dúvida aí, nesse capítulo. Tem gente que diz que não é possível mudar o sistema de governo com a atual Constituição.
há dúvida. Pelo menos uma ala dos juristas. Sim. É isso em argumentos, porque os advogados, o senhor é advogado, encontram vírgulas em qualquer canto. Algum tempo atrás tivemos uma vírgula na Constituição sem que ela existisse. Né? Mas como é que seria feito? Como é que seria essa iniciativa? Muda-se a Constituição para implantar um semipresidencialismo ou parlamentarismo, como seja? Sim. Em que ponto e de que forma? Por emenda constitucional, né? As dúvidas que existem são duas. Na verdade, alguns sustentam que já houve uma consulta e, portanto, não poderia haver outra. Essa é uma dúvida. A outra dúvida, você diz bem, é no tocante à separação de poderes. Porque a pergunta é, a separação de poderes, que é a cláusula pétrea, de que fala o texto constitucional, é a separação de 5 de outubro de 88 ou é uma separação entre órgãos do poder? Ora bem, tanto no presidencialismo quanto no parlamentarismo, semi-presidencialismo, você tem órgãos do poder, você tem legislativo, executivo, judiciário. A separação de poderes continua. Não é? Bom, então... Mas o poder é um só. É o da Constituição. O poder é do povo. O poder é um só. O poder é... Aliás, não existe separação de poder, tripartição de poderes. Existe uma tripartição do poder, porque o poder é um só. Na verdade, existe uma separação de poderes. O Carlos Aires Brito, Azedo, tem um trabalho, quando terminou o mestrado da PUC, ele fez um trabalho muito interessante sobre os significados da palavra poder no texto constitucional. E ele pega o seguinte, muito rapidamente eu conto aqui. Quando você pega aquela expressão que diz todo poder emana do povo, a palavra poder aí tem o sentido de soberania, ou seja, aquele poder incontrastável de mando. É a capacidade de querer coercitivamente, de fixar competências para um povo fixado num território. Isso é poder. Na outra, mais à frente, a mesma palavra. São poderes da União, legislativo, executivo e judiciário. Ou seja, são órgãos da União. O legislativo, o judiciário e o legislativo. Depois, mais à frente, o poder legislativo exercido por tal. Poder executivo pelo presidente da República. Poder judiciário pelos tribunais. É o sentido de função. Mas tudo derivado da palavra poder, que é a soberania estabelecida logo no artigo 1º da Constituição. Presidente, eu queria entrar um pouquinho nessa questão do 8 de janeiro. Lá atrás, o senhor chegou a fazer ali uma espécie de pacificação entre o presidente, então o presidente Jair Bolsonaro, e o ministro Alexandre de Moraes, né? O senhor fez ali tentou colocar ali o governo para conversar com o Supremo, depois daquele 7 de setembro, né, horroroso que nós tivemos em São Paulo, aquele discurso do presidente, que ali todo mundo já achou, opa, ele está querendo alguma coisa além das 4 linhas da Constituição. Aí depois tivemos lá o 12 de dezembro, depois da eleição já, o presidente Lula, né, eleito, vem aquele quebra-quebra no centro de Brasília com ônibus incendiado, tentaram jogar um ônibus ali daquele viaduto, perto da torre de TV. Depois tivemos na noite de Natal, no dia 24, um caminhão-tanque quase pronto com uma bomba para explodir perto do aeroporto de Brasília. E depois, logo depois da eleição, né, tivemos ali depois do dia 1º, no domingo seguinte, tivemos o 8 de janeiro com aquele quebra-quebra na sede dos três poderes, e até o deputado Chico Vigilante, ele logo depois da posse, né, o domingo seguinte à posse, o deputado Chico Vigilante disse para a gente, olha, o Brasil sofreu um golpe naquela tarde de 8 de janeiro. E só não funcionou, só não foi para frente, porque os militares não fizeram ali, eles não deram respaldo àquele movimento. Como é que o senhor avalia o país de lá para cá? O senhor acha que nós ainda estamos correndo algum risco na nossa democracia? O que precisa ser feito para evitar que aquilo se repita dentro do país? Qual é a sua avaliação? Vou fazer uma vez aqui. A menção ao Chico Vigilante é porque ele preside a CPI dos atos golpistas da Câmara Digital de Brasília. Aqui na Câmara Legislativa do DF. Foi nessa condição que ele disse isso. Ele foi dar entrevista para o canal My News semana passada, e aí ele fez essa avaliação. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, só existe golpe
se as Forças Armadas derem. Se as Forças Armadas não quiserem, não tem golpe. Tem movimento. Movimento que talvez visasse a possibilidade de um golpe. Mas sem Força Armada não há golpe. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu tive muito contato com as Forças Armadas, fosse como presidente da Câmara, vice-presidente, presidente da República. Eles são cumpridores da Constituição. Você pode ter no meio deles 5, 6, 10, 50, 60, mas como instituição, eles não querem descumprir a Constituição e, evidentemente, não retornar ao episódio 64. Não é? Terceiro ponto. De uma forma ou de outra, as instituições do Brasil estão muito solidificadas. Eu acho difícil qualquer hipótese de mudança institucional golpista, digamos assim. Você pode ter uma mudança institucional ou constitucional, mas golpista eu não vejo clima. Eu acho que é interessante, apesar de tudo, apesar daquilo que chamam de polarização, que eu chamo de radicalização, né? Porque a polarização é de ideias, tem dois polos de ideias, que é útil para o sistema democrático. O que há é uma radicalização, porque você tem, de um lado e de outro lado, gente que ofende verbalmente, gente que agride, que tenta destruir os órgãos do poder, como aconteceu em 8 de janeiro, mas as instituições estão muito sólidas. Eu não vejo a menor possibilidade de que aconteça isto. Primeiro ponto. O segundo ponto é que é interessante não há clima para isso. Não há clima no Congresso, não há clima nas Forças Armadas e na grande massa da população não há esse clima. Há sim nos que querem, digamos, radicalizar de um lado e outro, mas fora daí não há clima para isso. Eu acho que nós não corremos esse risco. Mas como o senhor disse, presidente, pelo menos uma parcela ainda que, considerando o tamanho e a dimensão das Forças Armadas, uma parcela, portanto, pequena, mas alguns de patente alta, flertaram com essa ideia, né? Certamente. Pode ser. Aí eu não saberia dizer porque não tenho informações. Mas mesmo que tivessem flertado, você sabe que flerte não é nem namoro, né? Não chega nem a namoro. Então... Presidente, o senhor defendeu o diálogo, só que o diálogo está difícil, não? Difícil, lamentavelmente, né? Lamentavelmente. Quais são os maiores empecilhos? Acho que as pessoas, né? No fundo é isso. Eu tive diálogo, né, Sérgio? Se eu não tivesse diálogo, como é que eu ia resistir aqueles 2 anos e meio? Né? O Brasil precisa de diálogo. E é preciso, tanto o legislativo como o executivo, se reunirem e dizer, nós queremos a tranquilização do país, nós estamos trabalhando juntos, ninguém precisa ser maior do que o outro, não é? Porque aqui no Brasil há um pouco daquele ditado espanhol, né? Se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Então precisa tomar cuidado com isso, não é? As pessoas precisam se reunir, saber ter uma consciência institucional. Eu digo isso, talvez ingenuamente, né? Tenha repetido isso, mas eu acho que daria uma tranquilidade para o país, sabe? Eu até, durante a campanha eleitoral, quando me entrevistavam, eu dizia, olha, o ideal dos ideais é que quem ganhar a eleição faça o que fez a Espanha com o Pacto de Moncloa, em 1977. Logo que ganhar a eleição, diga, olha aqui, eu ganhei a eleição, mas eu quero reunificar o país. Portanto, eu vou chamar a oposição, né? Vou chamar os chefes de poderes, vou chamar os governadores eleitos, vou chamar as entidades da sociedade civil, vamos trabalhar 3, 4 meses num grande pacto nacional. Quem do povo se insurgiria contra isso? Seria uma coisa extraordinária. Quem quisesse insurgir seria mal visto. Mas não, continua uma coisa... E a palavra é uma coisa muito, muito grave, né? As palavras... Você acha que o Lula está perdendo a chance de fazer isso? Eu acho, com toda franqueza. Para ele ainda é tempo. E aqui eu digo uma coisa, até complementando um pouco a sua pergunta. O Brasil já passou por muitas crises econômicas, sociais, políticas, superou todas elas, não é verdade? Então, eu acho que a chance para isso seria uma coisa extremamente útil, você ter uma palavra de tranquilização, de tranquilidade, não é? Numa manifestação nacional, não é? Eu acho que seria útil. A parte dele, né? Sem dúvida. Porque ele é o eleito, né? Ele é quem ganhou a eleição. Presidente, voltando aqui ao Congresso, eu pelo menos não tenho lembrança, se é que tem acontecido, de
um episódio como esse que está acontecendo agora, de o Congresso interferir na medida provisória que reestruturou o governo. Geralmente isso era visto, o presidente quando assume, isso é meio visto como que um direito natural. Ele monta a sua estrutura de governo e eu ainda não tinha visto o Congresso mexer nas atribuições das pastas. Esvaziar o ministério, Não, né? Mais um. Mas eu quero saber disso, assim, isso já é um presidencialismo que não estava sendo esperado? Já é o Congresso dizendo, não, eu vou participar disso? Mas houve, viu, João Bosco? Houve, a oposição se opôs quando eu apresentei a história do governo. Foram ao Supremo Tribunal Federal para contestar, não é? Eu acho que não é a primeira vez que acontece, não. Agora houve um número muito grande de ministérios. O Congresso também quis colocar sua marca. Quer dizer, como eu governo, eu quero colocar minha marca. Porque acho que o Congresso se conscientizou de que ele também governa. E eu acho que isso não é ruim, não. Se o Executivo também compreendesse isso e se congregasse com o Congresso, e até dizer, olha, a oposição tem razão, faz o que quiser, mas eu estou praticando atos aqui, que não, a velha diferença, não são atos de governo, do meu governo, são atos de Estado. E eu, vez ou outra, chamava alguém da oposição, no caso da Previdência, por exemplo, eu dizia, olha aqui, minha gente, amanhã são vocês que podem estar aqui. Portanto, se aprovar a Previdência agora, funciona agora, mas vai funcionar mais para frente. Pode ser que vocês estejam aqui. O senhor disse isso para quem, por exemplo? Para quem o senhor disse isso, por exemplo? Eu agora... Para quem que eu disse? Eu não sei se... Da oposição? Eu não me recordo bem, mas eu encontrava as pessoas. Sabe por quê? As pessoas iam me visitar, viu? Sabe que não eram líderes, não. Às vezes eu tinha 10 audiências, 5 audiências marcadas, e eu atendia 30 pessoas, porque eu sentia que aquilo era... Faço um pequeno corte, porque também hoje os líderes não comandam muito as bancadas, né? Você tem que conversar com os deputados e senadores, eu sentia isso, né? Então eu conversava com muita gente. Com todo mundo para ter um termômetro, né? Ali de como as coisas estavam funcionando no Congresso, era isso? E não só com os líderes? Sim, porque não adiantava falar só com os líderes, porque cada deputado, senador, adequadamente ou não entro no mérito, passou a ser uma instituição, né? Você precisava conversar com todos eles. O Fernando Henrique fazia um pouco isso. Eu me recordo, era líder do MDB, e de vez em quando, no final de semana, tinha alguma votação importante na terça-feira, eu ia lá ao Palácio e dizia, presidente, tem 3 deputados aqui que não querem votar. Sabe o que ele fazia? Ele passava a mão no telefone, ligava para o deputado. Não é? Para o deputado é importante receber um telefonema do presidente da República. E vira muito voto, né? Vira Presidente, voto. agora eu queria saber do judiciário, porque o presidente Lula, o Azevedo lembrou bem, ele vai indicar o Zanin, mas tem muita gente dizendo que ele quer ter uma boa relação com o Poder Judiciário, especialmente com o Supremo, para que o que der errado no Congresso, o plano B é ir ao Judiciário e tentar reverter qualquer coisa que dê errado lá em relação ao governo no Congresso Nacional. O senhor acha que isso é uma boa saída? É possível ter esse tipo de relação? Olha, eu não tive oportunidade de... Isso funciona? Não tive oportunidade de dizer muito. Primeiro que o Zanin é uma boa figura, sabe? Ele é um sujeito preparado. Eu o conheço porque ele esteve várias vezes comigo lá no meu escritório, conversando, trocando ideias. Primeiro, é preparado. Segundo, é natural que o presidente também nomeie alguém que ele conhece, né? Eu vejo... É difícil você nomear alguém que ele não teve o menor contato, não é? É complicado. Eu acho razoável isso. Agora, se ele... Porque o presidente Lula já teve experiência, ele nomeou 3 ministros que, lembra-se, no caso do Mensalão, etc., não votaram com ele, não votaram com o governo, não é? Então, eu creio que nomear um Zanin não é um mal para o país, entende? Porque que outra coisa que existe é uma apreciação conjugada do executivo com o legislativo. Vai para o Senado, se me permite a expressão entre aspas, escarafunchar a vida do sujeito que está sendo indicado, não é? Então é uma atuação conjunta do executivo com o legislativo. Eu não vejo nenhum impedimento, não faço crítica em relação a isso, né?
E a relação do Lula com o judiciário? Até que acho que é boa, né? Tem a impressão que é boa. Não, mas essa coisa dele querer usar... É? Essa coisa dele querer recorrer ao judiciário em caso das coisas darem errado no Congresso. Mas eu acho que se ele recorrer ao judiciário, olha, eu vou defender o judiciário. Não é porque o presidente recorreu ao judiciário que o judiciário vai atender, com toda franqueza, não é? Eu tive problemas com o judiciário. Eu uma vez pratiquei um indulto, levou um ano, deram uma liminar, embora o indulto seja competência privativa do presidente da República, e o que, quando a Constituição diz privativo, porque priva outrem da prática daquele ato. Teve suspensa. 8, 9 meses depois, é que julgaram o indulto e consideraram constitucional. Não é? Eu tive, mas nunca... Eu mandava peticionar, eu não criticava o Supremo. E eu não creio que o Supremo vai, digamos, ser um suporte para o presidente da República. Vai ser um suporte jurídico, se juridicamente a tese do Executivo Mas estiver se o correta. senhor quiser criticar o Supremo, fique à vontade aqui. Estamos aqui. Eu até estou vendo que estão me chamando. Estamos chegando aqui, a hora. né? Acho que se vocês me permitirem. Eu só queria fazer aquela pergunta. Sim, faça. Já que nós praticamente não abordamos economia aqui, nós tínhamos idealizado aqui reservar uma pergunta do economista. E, no caso, é o economista-chefe da RIAG, que chama-se Marcelo Fonseca. Presidente Temer, o senhor foi responsável por transformações bastante profundas no país durante o seu governo. Quando o senhor assumiu, todo mundo sabe, o país se encontrava numa crise aguda, uma queda marcante do PIB, a inflação em alta e uma crise de confiança institucional e fiscal bastante aguda. Em pouco tempo, o senhor foi capaz de colocar as coisas em ordem, aprovando reformas bastante transformadoras, como, por exemplo, a reforma do teto de gastos, que permitiu rapidamente ao país recuperar a credibilidade na política fiscal, abrindo espaço para um corte de juros bastante forte no país. Também foi aprovada a nova TLP, que é a taxa de juros cobrada pelo BNDES, que permitiu uma verdadeira revolução no mercado de capitais no Brasil. Outros temas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi aprovada no governo seguinte ao do senhor, tiveram as sementes lançadas durante a sua administração. A minha pergunta é a seguinte: como que nós podemos garantir que essa agenda transformadora ela continue a avançar no Brasil e nós evitemos retrocessos que nos coloquem de novo numa posição de crise como aquela que a gente viu no passado? Muito obrigado. Difícil retrocesso, viu? Pelo seguinte, você veja, durante um bom tempo falou-se na reforma, revogar a reforma trabalhista. Deixaram de falar isso, porque perceberam que se revogasse a reforma trabalhista, iam retirar direitos que a emenda constitucional da reforma deu aos trabalhadores. Você vê que não se fala mais, primeiro ponto. Segundo ponto, fala-se em arcabouço fiscal. Sabe o que é o arcabouço fiscal? É o teto readaptado. É que o teto, no meu caso, tinha a inflação do ano anterior. Esse tem a inflação mais 2,5% do PIB, uma coisa assim. Mas é teto ainda, entendeu? Não se conseguiu revogar o teto. Este privilégio eu não tiro do meu governo. Eu estabeleci um teto para os gastos públicos. Você pode criticar, bom, mas vai gastar mais por esse sistema do que só a inflação. Mas ainda é teto. Reforma do ensino médio. Você percebe que, por mais que se discuta, não conseguem levar adiante, porque ainda hoje eu vi uma matéria dizendo que é fundamental ter ensino em tempo integral, e especialmente ensino técnico, que é o que estabelece a reforma do ensino médio. Eu tenho a impressão que, por mais que eleitoralmente, ou para agradar certos setores, se fala em modificar as coisas que foram feitas no meu governo, e quem sabe em outros governos, né? Eu não creio que isto virá a acontecer. Pode haver readaptações. Aliás, no tocante ao teto é interessante. A emenda do teto previa, né,
que no 10º ano haveria uma revisão do teto. Olha, eles estão fazendo no 8º ano a revisão do teto. No fundo é isso. Para concluir, presidente, o senhor elencou 2 situações em que se arrependeu e voltou como um homem público. Aonde o senhor acha que o seu governo mais acertou e menos foi reconhecido? Olha, eu vou dizer a vocês, posso chamar de você, né? Vou dizer a você o seguinte, é interessante até, vou contar um episódio. No final do meu governo, alguns colegas estavam me entrevistando e um deles me perguntou: você mais vai sentir falta do governo? Se vou sentir falta do fora Temer, porque eu estarei fora, né? Enquanto estou aqui, não é? Por que eu conto isso? Porque é interessante, a sua pergunta, o que mais eu... Mas o senhor se destacaria e que não houve Eu fui reconhecimento. reformista, né? Eu acho que eu tive a coragem da reforma. Porque você veja, você mexer em direito do trabalho é vespeiro. Mexer em previdência social é vespeiro. Eu mexi nisso tudo. Mesmo o ensino médio é vespeiro. Eu mexi em todos eles. Consegui levar adiante mediante diálogo. A reforma trabalhista, por exemplo, vocês tiveram ciência de alguma greve de trabalhadores por causa da reforma trabalhista? Não. Por causa do diálogo que eu instituí com o Congresso e com a sociedade. Nós levamos 8 meses para formatar a reforma trabalhista, não é? Você veja a federação, por exemplo. Lá em Nova York, até eu disse, acho que você estava lá, né? Eu disse, interessante, a União, ela só é forte se os estados e municípios forem fortes. Tanto que a União não é criada pela Constituição, ela surge porque a Constituição diz assim, a federação nasce, é fruto da união minúscula, dos estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, ela é um fruto dos estados, da União e do município. Ela é só forte se os estados e municípios forem fortes. Ora bem, pensando nisso, num dado momento eu chamei a área econômica, dissemos, olha aqui, os estados vão parar de pagar sua dívida para a União durante 6 meses. E quando restabelecer, restabelece 5,25, 10,50, 11,75, etc. Por quê? Para fortalecer a federação. Agora, eu não fui reconhecido durante o meu governo porque havia uma guerra política e uma guerra institucional para me derrubar. Mas o reconhecimento hoje, eu vou dizer, é uma coisa que compensou ser presidente da República. Em todo lugar. Olha, chegamos ao final, já está estourando, e não temos mais tempo, é um momento do Fora Temer. Fora daqui, mas eu queria que o senhor recordasse, se fosse possível, tá, de uma cena sua com Orlando Brito. Orlando Brito? Orlando Brito. Ah, sim. Ele tirou fotos minhas para presidente. Tirou fotos minhas. Ele era meu grande amigo e até, eu tomo a liberdade de dizer, ele se revelava um pouco assim, digamos assim, quase admirador, sabe? Meu amigo mesmo. Mas ele tirava foto comigo com a faixa. E num dado momento eu disse, Brito, eu acho que essa coisa de faixa não fica bem. Eu gostaria de tirar uma foto minha com uma bandeira brasileira aqui do lado, que foi a foto oficial que eu fiz. Vocês podem ver que eu não... Porque faixa e muita medalhinha e tal, é coisa de... Né? Enfim, não é coisa que cabe para o Brasil, né? Então, e o Brito tirou muitas fotos minhas. Primeiro ponto. Quando eu era presidente da Câmara, também ele fez um álbum de fotos meus, da minha presidência da Câmara, né? E eu tinha um apreço extraordinário por ele. Era uma figura delicadíssima, né? Delicadíssima. Acho que faz falta para todos nós. Um homem que escrevia com as lentes. É isso aí. Exatamente. Certo. Chegamos ao fim de mais uma sessão da Confraria do Brito, que é esse grupo de jornalistas que ele inspirou, ele organizou. Queremos agradecer a sua presença. Até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço a gentileza. Fora Temer.